Olá, boa noite a todos. Nossa quarta aula, voltando do intervalo. Então, a gente vai falar agora do caso 12 e depois a gente retorna para o caso 2. Né? Quem não assistiu a aula anterior, retorne, então, para antes do intervalo, onde a gente justamente está comentando sobre casos, né, a respeito da ética em gestão de negócio. Dante, a palavra está com você, meu amigo. Bom, o meu caso ali é sobre um CEO, né, que ele decide abrir uma filial ali no interior do estado e ele decide levar já um pessoal dele para essa filial e pede para o diretor dele do RH para ele treinar esse pessoal com valores éticos da região e tudo mais, trazer os costumes da região para esses colaboradores, né? Daí eu tenho que achar uma solução ética sobre isso. Eu tava relutante ali, achei legal a opção E, só que parando para pensar, por ser uma filial que vai para o interior, talvez a ideia desse CEO de levar esse pessoal pro que ele já tem treinado, seja porque talvez no interior a mão de obra qualificada seja escassa, não tenha tanta gente assim. Então, para ele é mais fácil levar uma equipe que ele já tem conhecimento de que ela sabe produzir, de que eles têm os conhecimentos adequados para gerir a empresa dele, né, para dar continuidade nessa nova filial, do que ele pegar simplesmente pessoas da região e treinar, e ensinar e ter mais custos, né, elevar os custos dele e o tempo que ele vai demorar para ensinar esse pessoal a trabalhar. Então, ali, eu achei interessante a opção E, porém, eu fico com essa opção de que o executivo de RH, né, ele deve executar o que o diretor mandou ele fazer, que ele deve, sem questionar, executar, porque se parar para pensar, faz sentido o que o CEO deseja, que é levar o pessoal qualificado para essa região e daí talvez mais à frente começar a contratar pessoas de lá e cultivar e ensinar essas pessoas dessa região mais do interior. Mas de momento eu vejo que seria a opção correta seria ele seguir o que o CEO determinou. Beleza, beleza, Dante. Parabéns pela resposta. Eu não saberia te dizer nesse dilema ali em que situação eu me colocaria. Ah, acho que a tua resposta ela é muito boa, né? E ao mesmo tempo, eu não sei, ao mesmo tempo a gente fica assim, né? Poxa, é tão importante para o desenvolvimento da região. Nós escutamos ou nós lemos muito a respeito, assim, às vezes, de multinacionais que vêm para o Brasil, e daí a multinacional vem, e daí, quando a gente fala assim, está gerando empregos, tá gerando empregos. E os cargos mais altos? Os cargos mais altos são todos ocupados por pessoas estrangeiros que vieram para o país, né? Aí dá uma dorzinha, assim, uma tristeza, né? Do tipo assim, pô, veio aquela empresa da Alemanha lá, se instalou com uma série de benefícios, só que os salários legais, né, estão ainda com aqueles executivos. Mas, que nem o Dante falou, Rafael, né, é uma questão, às vezes, de vir o pessoal que já conhece, que já trabalha, e depois, com o tempo, você vai, né, vai capacitando e vai trazendo eles ali também para os cargos mais altos. Às vezes o estrangeiro também pode ser que nem se adapte ou nem tenha interesse, ou a pessoa que vem de uma outra localidade acabe, né? Então, legal, legal, bacana. Alguém pensou de forma diferente, ouvindo ali o caso 12? Não, eu Legal. pensei. Oi. Pode falar, Felipe. Não, eu tava pensando enquanto ele falava na mesma coisa, tipo, não levar para definitivo, levar para temporário, para não a Sim, empresa não querer começar, tipo, sem nada, já ter continuidade para depois começar a contratar o povo da região. Mas já para a sim, empresa não ficar parada, tipo, não ficar parada aí ensinando. sim. E um outro ponto também é que quando a gente está na situação. Quando nós estamos aqui lendo o caso é uma coisa, né? Agora, quando você está lá, é claro que vai depender da liberdade que você tem, né? E às vezes a liberdade que você tem ou julga ter, às vezes também não é bem aquilo, né? Às vezes você comenta realmente, a pessoa lhe pergunta assim, né? O que você acha? Aí você dá a resposta do que realmente é o correto ou o que você acha. Às vezes a pessoa fica meio chateada, né? A pessoa já passou por isso? Já passei. Né? A pessoa me perguntou como advogado se era correto ou não era correto. Eu respondi como advogado como é que era o procedimento. Mas eu senti assim que a pessoa se fecha assim, sabe? Ela se fecha, né? O professor resolveu a situação depois, claro, né? Mas num primeiro momento não era o que ela queria escutar,
tá? Talvez ela perguntou assim, me responda como advogado. Ela quisesse ter dito assim, não, bate nas costas, não, tá tudo certo, mas não era isso. Legal? Obrigado, Dante. Obrigado, Felipe, pela participação. Bem bacana. Vamos agora, então, para o caso 4, correto? Caso 4 nós temos... São bem bacanas esses casos, né? Eu gostei bastante, cara. Eu acho que a gente consegue, assim, trabalhar bem legal a questão da ética nas organizações e não é uma coisa, assim, de outro mundo. É uma questão, assim, cara, isso pode estar acontecendo do meu lado agora ou isso existe a possibilidade de acontecer, né? E a resposta, assim, não é aquela coisa, assim, né? Fácil, não. Jaque, a palavra é com você, Jaque. Você está aí? Tô sim, professor. Deixa eu só Beleza, a palavra é sua. Tá. O caso 4, ele refere-se a uma gerente bem-sucedida de um banco. Ela tem uma carteira bem ampla de clientes, então ela é muito importante. E ali também acaba revelando que ela é homossexual. Então, no final do ano, a empresa resolve fazer uma confraternização e essa gerente acaba bebendo demais, né? E ela vai lá e comete a loucura de dar em cima de um dos vigilantes do banco. E o rapaz não gostou dela ter feito isso e vai lá e confronta a gerente. Então, a gerente também, não, como ela tem um poder um pouquinho maior, ela vai lá e entra em contato com o pessoal do RH e solicita a demissão do vigilante, né? Mas olha a ideia da moça. Aí, eu ainda fiquei um pouco em dúvida ali sobre as alternativas, né? Porque tem a B ali, ela fala sobre a transferência do vigilante. Fico pensando, né? Mas é ela que vai lá e dá em cima da esposa do cara, né? Ele vai lá tirar satisfação, direito dela. E daí também tem eu acho que ficaria ali com a opção A, que adverte ela sobre a sua conduta indevida, né? Porque ela foi muito irresponsável. Fala também da transferência dela para outra agência, mas eu fico pensando, ela estava alcoolizada, foi lá e fez coisa errada. Agora eu fiquei bem em dúvida, na verdade, professor, sobre ali na alternativa, mas eu acho que eu iria para A, porque quem errou foi ela, né? Olha só, uma coisa dessa. Sim, verdade. Eu também iria no mesmo sentido, tá? E infelizmente, em alguns casos, o que a gente acaba vendo acontecer é justamente o seguinte, né? É você transferir ou você despedir aquele funcionário. Porque tem uma coisa que aqui a gente não está considerando, que é o seguinte: eu trabalhei no banco, né? Então você tem ali as contas. A gerente, se ela mudar de agência, ela não vai levar aquela carteira de clientes. E às vezes ela está lá, ela é bem sucedida, ela já fez uma carteira de clientes, e na hora que ela for para uma outra localidade, tipo o Banco do Brasil, tem o cliente que é da agência Centro, ele não quer trabalhar, não quer ser cliente da agência de outra localidade. Ou pior, talvez mude de cidade. O cara não vai ter a empresa dele em Blumenau e a conta do banco em Itapema, né? Então, infelizmente, em muitos casos, o que acaba acontecendo? Aquele que está no nível nível hierárquico mais baixo, ou assim, ó, aqui ele não diz, porque ele fala do RH, mas se a gente fosse pensar realmente num banco, muitas vezes o vigilante, ele é terceirizado. Isso, ele é terceirizado também. Ele é terceirizado também? Então tá. Acredito que ele ia fazer isso também. Isso, e daí eles mandam substituir o gerente. Eu já passei por algumas nessa vida, né? Eu já passei por uma situação que eu pedi para não advogar. Eu falei com outro advogado, né? E eu falei assim, ó, eu não gostaria de advogar nesse caso. O que aconteceu? A pessoa chegou e me comentou a respeito de uma pessoa. Não quero detalhar tanto assim, né? Mas a pessoa veio e falou assim, ó, eu trabalhei como vigilante e a pessoa também era homossexual e um dia ela contou que o banheiro estava muito cheio e ela como vigilante, e eles têm porque tem toda uma preocupação nas portas com a segurança, então o vigilante ele não tá, tipo assim, pra gente que é de fora a gente pensa assim, né, ah não, ele tá só lá paradinho, mas não, ele tem todo um procedimento quando entra, quando não entra, tudo, uma série de regras, e enfim, e essa pessoa que era gerente de agência, já tinha agido de forma rude com ela. Ela já não tinha gostado. Então, foi assim uma sucessão.
Aí ela comentou o seguinte, e graças a Deus estava eu e o proprietário do escritório no dia que a gente conversou com essa funcionária, né? Com a funcionária que era vigilante. E ela contou que um dia ela passou por uma situação onde o banheiro estava cheio e ela pensou assim, tipo, o banheiro que é dos funcionários, dos bancários, né? E ela pensou, preciso ir no banheiro e coisa, e quando ela saiu da porta, não comentei, mas já posso detalhar, né? O banheiro estava coisa, ela foi no banheiro masculino, é uma vigilante mulher. Quando ela saiu, ela deu de cara com quem? Com a gerente da agência. Aí a gerente da agência fez uma brincadeira com ela. Cara, aquilo foi estopim. Ela veio o demônio. Beleza, até aí, eu com certeza seria o advogado. Cara, eu ia... Meu Deus, tipo assim, que absurdo. Aí ela chegou no momento, ela falou assim, a gerente é fulana de tal. A gerente fulana de tal, eu tive muito contato quando eu era concursado do banco. Eu conheço ela. E eu acho assim que eu não consegui ver tanta malícia, mas essa pessoa que ela falou, realmente ela falava às vezes umas brincadeiras que não era por maldade. Aí eu falei assim, olha, eu acho que o caso é grave, mas eu não me sentiria bem advogando por uma pessoa que eu tenho um carinho, porque me ajudou, inclusive, na minha trajetória profissional. Então, assim, ó, eu acho que o escritório deve fazer o caso, deve verificar tudo o que aconteceu, mas primeiro que eu não posso deixar a reclamante sem assistência, né? Mas no caso, eu falei, eu tenho um conflito de interesses que é uma questão pessoal minha, como é que eu vou chegar com... Porque todo mundo quer que o advogado chegue com sangue nos olhos, tá? Quando o cara chega com sangue nos olhos da audiência. E o cara não chega lá para, ai, não, então, ai, querida, quanto tempo? O cara chega, né? O cara tá lá para defender. É a voz do cliente. Aí eu pensei assim, ó, eu não conseguiria chegar na audiência e a pessoa vai dizer assim, pô, Rafael, quantos anos? Poxa, né? Não ia funcionar. Eu falei, ó, não, nesse caso, não me sinto bem advogando, né? Vou deixar. Isso eu não comentei com a reclamante, comentei com o advogado. O advogado falou, não, Rafael, pode desmontar a petição, pode fazer tudo. Eu falei, cara, uma boa, né? Mas assim, não quero eu constar como advogado na peça e também não quero eu como constar no processo como um todo e depois no andamento, mas monto, né? Porque a petição é o quê? É os fatos, é o direito, né, e adiante. E o que ela me relatou é o que realmente aconteceu e tinha testemunhas e tudo. Então, né, mas de forma geral, o que acontece é o seguinte, contata a empresa de vigilância e ele sai. Por quê? Porque você não vai tirar aquele funcionário que está dando um bom resultado para a agência, porque assim, ó, eu vou substituir para uma outra agência. Aquela agência que tem um resultado bom, já que diz que ela é bem sucedida, pode até cair o resultado, né? Que é aquele caso que a gente viu anteriormente da vendedora. Eticamente, jamais poderia acontecer isso. E essa reflexão que eu falei para vocês, do tipo assim, vai tirar a gerente, ela sai da esfera ética. A ética é a seguinte, quem tem que ser advertida, porque não tem nem como tu advertir o cara, né? Você vai advertir uma pessoa que foi assediada, né? Não existe isso, né? Não existe. Ou seria a mesma coisa maluca de dizer que às vezes uma mulher recebeu uma cantada ou um homem recebeu uma cantada porque estava sem camisa. Não é porque o homem está sem camisa que ele deva receber uma cantada, né? Ou não é porque, sei lá, a pessoa está caminhando na rua que o outro tem o direito de falar que a pessoa é bonita, não é deixar de ser bonita. A pessoa às vezes não quer saber se ela é bonita ou se ela não é bonita, né? A pessoa é casada ou casado, ele não quer que ninguém, né? Beleza? Obrigado, Né, gostei professor? bastante. Oi, fala. Posso fazer um adendo ao caso do nosso nobre colega? Eu gostaria de ressaltar na problemática a seguinte questão, que no quesito, essa devida moça Gebete foi confrontada pelo vigilante, pelo outro homem na festa, mas não menciona a conduta deste homem, não enfocou a conduta do homem para ela adquirir o direito de pedir a demissão imediata do vigilante. Então, não teria que ter relevância no caso a questão da conduta que o vigilante teve, porque deixou muito aberto essa questão. Não, quem confrontou ela foi a esposa, né? Durante a confraternização de final de ano, exagera na bebida e daí em cima da esposa... daí em cima da esposa de um dos vigilantes. E este, com os ânimos, a confronta. Quem confrontou foi o vigilante. Sim, mas esse vigilante não menciona a conduta dele. Então, talvez seria
Então seria uma alternativa E, advertir o segurança e a mulher pela questão? Pode ser. Porque Pode ser. não mencionou. Pode ser que o Davi falou assim, Rafael, os dois se exaltaram, os dois se passaram. Pois então, é. assim, foi uma situação, né, que a esposa do vigilante recebeu a cantada e ela poderia desconversar e meio que ficar por isso, tipo assim, passou, mas o que aconteceu é que o cara também já tomou as dores e meio que já foi para cima e criou um alvoroço. Né? Infere-se a gravidade do ato que o vigilante fez, porque deixa esse ramo aberto, deixa esse ponto de vista aberto. Foi um ato grave, foi um ato leve, foi um ato médio, cabe interpretações. Sim. É isso que me deixou em dúvida. Eu acho que eles não chegaram às vias de fato, mas é a questão ali, das vezes, do linguajar ou de um com o outro ali, né? Mas bacana a consideração do Davi também, que realmente os dois ali podem ter, né? Mas assim, ó, se a gente fosse julgar ou analisar, né? A questão é tipo... Quem começou? Aí a gente tem... Fala, Jaque. A questão é quem começou, né? Ela foi lá arrumar intriga com a... Isso, foi lá isso. em cima mesmo. da mulher. Então ela tinha mesmo. que ser divertida, ou alguma coisa parecida com isso. E a outra coisa, assim, que eu acho que são alguns cuidados que a gente sempre tem, né? Tipo assim, ó, se a pessoa bebeu um pouco ali, às vezes a pessoa pode nem estar bêbada, né? Mas aí, pronto, já, tipo assim, não, já passou porque estava bêbado, estava, né? A pessoa já aí o negócio assim desanda, assim. Então, assim, alguns cuidados. Mas concordo com a Jaque também, que tipo assim, ó, se ela nunca tivesse dado início, foi estupim. O cara só revidou, talvez. Tá? Mas é legal essa troca de ideias. E se a gente for observar, vai ter vários casos. Né? Vai ter o caso que a mulher foi realmente advertida, vai ter a situação que o vigilante não sabe por que foi transferido, porque vocês também sabem que tem muito disso. Né? O cara diz assim, por que você me transferiu? Não, por nada. Não, mas eu fiz alguma coisa? Não. O cara não precisa, né? Ele tipo assim... você trabalha como vigilante aqui, amanhã você vai trabalhar de vigilante lá, isso está dentro do seu contrato de trabalho, acabou. E o cara nem, né, não tem como questionar ou tudo mais. Legal, bem bacana, gostei, pessoal. Obrigado, parabéns, Jaque, parabéns, Davi. Vamos para o grupo 5. O 5, quem que é o 5? Vamos ver aqui. O 5 é a Juliane. Juliane, a palavra está com você, está aí? Deixa eu ver se a Juliane está aqui. Está aí. Pessoal, acho que talvez a Juliane possa estar com problemas técnicos. Vamos para o grupo 6. Qualquer coisa a Juliane se manifesta, tá bom? Grupo 6. Oi, bloco de notas não, né? É a Kimberly. Kimber, você está aí? Também caiu, né? Também não está, né? Estou olhando aqui pelos nomes. Kimber também não está. Então, vamos para o próximo. E depois, senão eu falo para vocês aqui. O 7 é o Márcio. Márcio também não está. Que estranho, né? Então tá, o pessoal ficou com medo, o pessoal ficou com receio, né? O pessoal de contabilidade às vezes não gosta de falar. A Maísa tá aí, Maísa? Oi, boa noite, pessoal. Sim, estão me ouvindo? Sim, tá perfeito. Eu vou colocar aqui no 8, aqui, só um pouquinho. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Depois, lembrando, já que aproveitando um pouquinho, depois todos vocês que apresentaram, como eu tenho o grupo ali, eu até vou anotar aqui, ó. Eu vou só deixar de... Vou pintar de vermelhinho aqui para mim saber, não, mas não por... Não, eu não precisa falar assim, vou matar alguém, né? Mas só para mim saber. Aí eu tenho aqui todos vocês aqui, ó, que já apresentaram, e daí a gente já vai tendo para participação e atividades, tá? Para fechar os 2 pontos, para ser legal e ser justo com todo mundo aí. Beleza. A palavra é sua, Maísa. Fique à vontade. O meu caso é o caso 8 de um auditor fiscal
que ele está próximo de se aposentar e ele sempre foi muito carismático com seus colegas. E aí, dentro do processo, ocorreu uma fraude no sistema que aí precisou fazer uma inspeção de segurança. E nessa inspeção, o chefe, no caso da segurança, verificou que esse auditor ele estava envolvido num esquema de propina e registrava tudo isso em umas planilhas de Excel com o nome dos seus colegas. E ele tinha essa mania também de dar esses presentes bastante caros. Ele levou o caso para a chefe do RH, que ambos tinham nome nessa lista, mas eles não tinham uma prova dos quais eles poderiam comprovar que não tinham envolvimento. Então, tem algumas sugestões. Ao meu ver, pela decisão médica, eu vejo que seria a letra D. A letra D não, desculpa, a letra C, que é decidir abrir um procedimento interno para exoneração do tal auditor, que para perder, no caso, com a perda dos direitos da aposentadoria. Tem a questão do caso dela mesmo correndo risco de ser exonerada do cargo por ter um suposto envolvimento. Mas, assim, ao meu ver, se ela não tem culpa, a chance de comprovar que ela não tem culpa e não perder o seu cargo. Então, eles poderiam fazer uma abertura de uma sindicância com os envolvidos, né, comprovando de que não há envolvimento, e assim ela não teria a perca, né, do seu cargo. E eles, assim, né, envolvendo a todos, eu acho que não seria, como é que eu posso explicar? Não teria esse risco que ela passa no processo. Lembrando que se eles não sabem da procedência, né, então não há como comprovar a inocência referente a esse processo. Eu acho que esse foi o meu entendimento quanto ao caso. Perfeito, perfeito. Eu acredito, eu acho que foi na aula passada que eu comentei com vocês, né? Houve casos assim já no país, que foi ali na questão da fronteira, onde teve policiais rodoviários federais e auditores que foram presos, iriam responder a processo com a possibilidade de ser, né, de perder ali o cargo, né? Então, assim, imagina o que é, né, você passar uma vida estudando, chegar ao cargo de auditor da Receita Federal, né, policial rodoviário federal, que é uma batalha de vida, né, e é uma alegria para a família como um todo, que viu ali, às vezes, um filho estudar, sei lá, 3 anos para aquele concurso público, né, às vezes até que abre, até se duvidar até mais, e o cara passa e depois ele ser, né, exonerado lá, ou ser despedido ali, justamente por um caso grave desse. Com isso, e vendo a respeito disso, e tendo situações, inclusive, no Brasil, você vê, assim, como é importante você ter um comportamento correto. O cara pode jogar a vida inteira dele fora, né? A vida inteira o cara estudou para aquilo, chegou lá, quando chegou, foi mandado embora, tá? Eu vou na mesma linha da Maísa, né, que seria de abrir o procedimento interno, daí internamente eles vão ver se depois eles, né, encaminham lá como é que vai ser o procedimento, até que depois vai para virar uma denúncia, Ministério Público e tudo mais, tá? Legal, gostei bastante. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse caso? Não? Perfeito, perfeito, Maísa, parabéns mesmo. Obrigada. Vamos para o próximo. O próximo é o 9. 9 nós temos, deixa eu ver quem que é o 9. O 9 é a Priscila. Priscila com certeza está aí, a gente sempre está conversando. Priscila, palavra com você. Vamos lá, então. Esse caso aqui é bem complicadinho, né? É de uma secretária, então, né, que ela recebe presentes insinuantes, né, provocantes, né, em muitos casos, né, enfim, é um caso de assédio, né, um assédio que vem do seu editor-chefe, do seu chefe principal, né. Então, ele é bem complicado porque a gente pode trabalhar com várias questões aqui, né.
não dá para chegar em um senso comum com essas alternativas que nós temos ali. Por quê? O que eu penso? Eu vou começar por letras alternadas, porque eu vou num raciocínio. Beleza. Se ela convidar ele para conversar, isso pode dar moral para ele, dar esperança para o editor-chefe, mas também vai configurar como um crime de ameaça que ela está fazendo contra ele, né? Então, já descarta essa possibilidade por causa disso, né? Dizer que a MCR, aliás, o RH não tem como ajudar ela, eu também acho errado, porque o RH podia orientar ela no que fazer, né? Se ela não pode ajudar diretamente, pode orientar, pode, né, talvez fazer uma junção de provas, que é o que eu vou falar mais pra frente ali, mas ajudar ela indiretamente, né, digamos assim. Envolver uma terceira pessoa, se é que ela tem um namorado, também não é a solução. Vai envolver uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o caso para ser ameaçada. Então, tipo assim, não acho viável isso também. E, primeiramente, eu acho que se ela é uma funcionária, ela não deveria estar aceitando esses presentes, né? Não, você é meu chefe, eu vou te respeitar, como eu tenho um contrato de trabalho com você, eu não vou aceitar nenhum presentinho, né, que configura ali uma insinuação, como diz ela, provocante, certo? Ali no segundo parágrafo, no problema ali, também nós configuramos 2 crimes, que é um crime de extorsão, né, e de ameaça, porque ele ameaça ela a denegrir a imagem dela. Tipo, você não vai ser contratada por mais ninguém porque eu vou, literalmente, né, fazer a tua caveira. Daí, como a gente estava falando, o principal problema é o assédio sexual mesmo, né? E é configurado, então, pela Lei 10.224, né? De 15 de maio. Então, assim, eu acho assim, que o que mais se encaixa, se fosse o caso, seria a letra A. E modificando, ela juntar provas materiais para conseguir e pegar, aliás, contratar um advogado para defender ela, né? E até a polícia, enfim. Mas eu acho que teria que ter ajuda de alguém para conseguir essas provas, né? Enfim, seria isso, mas que se mais se encaixa seria junção de provas, né? Perfeito, Priscila. Eu acredito assim, ó, que ou seria uma letra A com alguma pequena alteração ou a própria letra A. Professor, não existe a letra A com alteração, letra A. O que eu quero dizer assim, ó, da pessoa do RH, né, dizer que ele está do lado da vítima que está sofrendo o assédio sexual, né, porque existe uma relação ali superior, subordinado, então é um assédio sexual ali, e a única coisa, né, é claro, por exemplo, não tomando um cuidado para a funcionária não ter a sensação de que o RH não está do lado dela, do tipo assim, não, você tem que me trazer provas, então não é isso, né? Mas é dizer assim, não, a gente, poxa, esse tipo de comportamento a gente não aceita, se você conseguir as provas, isso seria excelente, né? Eu participo de alguns grupos, acho que todo mundo tem, de profissão, vocês também devem ter grupos que vocês estão ali de contabilidade, e eu tenho grupos ali de advogados, né? E às vezes é interessante que você vai vendo, assim, dúvidas de advogados que perguntam para outros advogados e daí a gente vai respondendo, né, na medida do possível, é claro, ou se não, você só vê as perguntas e até consegue ver quais são as dúvidas mais frequentes, então eu acabo acompanhando. Se eu tenho disponibilidade, eu logo respondo, se não, eu já vi que alguém já respondeu, beleza. E dentre os questionamentos, né, teve um caso de uma pessoa que ela contou que ela teve um relacionamento com um rapaz e depois ela chegou numa certa idade e o rapaz, aí ele buscou uma outra pessoa jovem. E ela estava muito chateada e que ela não gostaria que isso mais acontecesse, né? Não era caso de violência nem caso de assédio, foi uma coisa consentida entre eles. Uma das pessoas que respondeu assim, que às vezes também tem pessoas que não são advogados também, que às vezes estão lá, que, sei lá, acaba meio de curioso respondendo, sei lá. E a pessoa disse assim, olha, você deveria fazer, ou se você quer fazer alguma coisa, por uma questão não de vingança, porque a pessoa largou você, né? O ato que ele cometeu não foi nenhum tipo de crime, você já tinha uma certa idade, então, né, não é considerado
estupro de vulnerável, nem nada assim. Mas o que ela mais queria era justamente que não acontecesse o que aconteceu com ela, que ela era novinha, acontecesse com outras pessoas, porque o cara tinha, assim, uma preferência por pessoas menores de 18 anos. Só que o que as pessoas, às vezes, não têm é aquela questão, assim, né, o que é pedofilia, o que não é pedofilia, né, o que é... Então, assim, a pessoa se envolveu com uma pessoa de 17 anos, enfim, né, não é questão nossa. Vamos voltar para o nosso assunto. O responsável do RH, ele pode justamente, né, em conversa com essa funcionária, dizer assim, vamos resolver isso ali para isso não acontecer mais, para que ele não cometa isso com outras pessoas. Tenho certeza que a secretária também, né, teria talvez interesse, ou vai ter interesse em resolver a situação. Tanto é que senão ela não teria ido no RH. Infelizmente, tem muitos casos de pessoas que, quando chega nesse ponto, acabam pedindo a conta da empresa, e ninguém sabe por quê. Às vezes a secretária era excelente, a equipe toda era coisa, e ninguém sabe por que a pessoa saiu. E foi uma situação dessas. Então, enfim, eu iria nessa ideia de pedir para que ela apresentasse, né, ou que a gente buscasse em conjunto as provas para comprovar o que estava acontecendo, mas que ela soubesse que estava do lado. E em relação ali aos presentes, às vezes é complicado, porque a pessoa não chega com um presente meio insinuante, né? Ele chega assim com uma coisa bem ingênua e boba, né? Tipo, traz uma florzinha, traz um chocolate, e daí depois vem os presentes e a pessoa já se viu naquele imbróglio lá, é bem complicado. Mas gostei bastante, concordo com eu ia falar isso do presente, tipo assim, de repente, sei lá, veio com uma caixa de bombom, beleza, legal, tá reconhecendo meu trabalho, né, tipo assim, vou aceitar, aí daqui a pouco vem com uma flor, aí depois que parte para uma outra coisa, tipo assim, o cara está confiado, mas então eu não deveria ter aceitado o chocolate, porque eu vi errado esse mimo, né, enfim, é bem complicado essa parte mesmo. Eu já comentei uma vez para vocês que eu achei um vídeo bem legal, que é daquele do youtuber, né? Aquele Metaforando. E o Metaforando, ele fala a respeito de algumas sociopatias. E ele mostra o caso de um preso e como é que ele faz com o repórter. Então ele começa a pedir de forma bem educada e depois ele começa a dar comandos. A minha esposa é psicóloga e algumas coisas a gente vai acompanhando, e eu vejo claramente, inclusive com pessoas, assim, não tão próximas, porque eu também não gosto nem de ter proximidade, né? Mas eu tenho pessoas que eu conheço que elas são assim, elas num dia te pedem uma coisa com favor, te agradece, depois vai, e é uma forma assim, eu dou o comando, a pessoa responde. Então, a primeira vez é no pedido, depois vai, no dia ele já te liga. Passado um tempo, e eu vejo que ele faz com várias pessoas, passado um tempo ele já dá o comando e a pessoa fica naquela sensação como se ele fosse obrigado a cumprir. Então, quem às vezes maldoso e tem assim a mente para isso, o cara faz nesse sentido. Ele começa, e daí a secretária fica numa situação que às vezes ela fica constrangida com o presente, mas já não sabe porque ela se viu envolvida em ter recebido aqueles outros presentes anteriores, como se ela se sentisse culpada. É bem, né? Bem complicado alguns casos assim, tá? Mas com certeza ela deve denunciar, né? E se o RH não fizesse nada, ela deveria buscar na polícia e tudo mais. E o que eu sempre oriento a todos, né? Que pessoas que eu conheço, qualquer situação assim, cara, pega o celular e grava. E eu até digo, às vezes, quando algum conhecido meu, eu falo assim, cara, tu cuidas. Porque eu, como advogado, eu sempre digo para a pessoa, pega o celular e grava, pega o celular e grava. Então, assim, tem que cuidar muitas vezes com, às vezes, as brincadeiras que você faz, não era nada de assédio nem nada, mas às vezes você fala uma brincadeira para a pessoa está gravando. Quem vê aquilo lá, né, vê você falando um palavrão para uma outra pessoa, poxa, uma baita ofensa. Né? É claro, depende da pessoa ter se sentido ofendida, mas às vezes você faz alguma brincadeira que para você pode ser uma brincadeira, mas para a pessoa pode não ser. A pessoa pode ficar realmente muito, muito magoada. Né? Beleza, parabéns, Priscila, muito bom. Grupo 10. O grupo 10, na verdade, é uma equipe individual, é tipo empresa individual de responsabilidade limitada, né? A empresa Sol. Ronaldo, é contigo, meu amigo. Beleza, professor, vamos lá. Vou fazer um resumo da empresa, né, da situação. É uma empresa grande que tem bastante loja espalhada e eles colocaram um banner
com a missão, a visão e os valores da empresa em todas as suas lojas. E um deles é o respeito ao cliente. E teve um caso, numa dessas lojas, que um dos clientes foi destratado. Esse cliente ele não se posicionou, não foi até a gerência, não fez nenhum ato, né? Ele simplesmente escreveu num papel e colocou na caixa de sugestão. A partir disso, o RH, com essa informação, resolveu dar treinamento, palestra para os vendedores em si. E um deles, que é o vendedor mais antigo e recordista em vendas, né, da empresa toda, ele se negou a participar desses treinamentos. Inclusive, ele incentivou, né, na verdade, ele não incentivou, ele fez com que outros vendedores também seguissem o mesmo raciocínio dele e não participassem. E aí o gerente resolve tomar uma posição em relação a essa situação. A minha observação, né, não é nenhuma dessas opções, porque umas eu acho que são um pouco mais extremistas e outras não. Eu optei por a empresa, né, advertir o funcionário por mau procedimento e porque, independente de qualquer coisa, às vezes, por ele ter bastante tempo de casa e tal, o funcionário em si cria uma estabilidade, né? Ele se acha o dono da empresa, então isso prejudica também. Eu acho que através de palestras, de orientação e de conscientização dos funcionários, eu acredito que pode mudar essa situação dele. Eu acho que pode ter sido um lapso, um erro dele, mas assim, eu advertiria o funcionário por mau procedimento. Perfeito, perfeito. Eu acho que é, com certeza, a melhor ali alternativa, né? Tem algumas ali que são bem radicais, e vendo agora, eu achei interessante, porque eu passei por uma situação recente, mas eu nunca tinha dado conta, né? Mas um colega meu disse assim, ó, Rafael, como eu me incomodo quando a gente está num momento de tanta mudanças, né? E eu vejo assim, ó, que eles botam assim, ó, estamos admitindo novos profissionais, né? Para ele, o estamos admitindo os novos profissionais é como se a equipe interna não fosse boa, né? Então, agora que eu vi ali a alternativa E, né, eu vejo, tipo assim, às vezes o cara coloca isso ali só para afrontar, assim, o vendedor, do tipo assim, ó, cara, fica ligado que esse teu comportamento aí eu vou cortar a tua cabeça, né? Que realmente não é o melhor caminho, a ideia da advertência ali, eu tentar, né, chamar o cara, é bom, e é um cuidado. A nossa disciplina não é sobre isso, né? Mas quem está comigo na disciplina em administração, em trabalho, organização, sistemas e métodos, eu comento sobre situações assim, né? Que você tem ali um líder informal, e esse líder informal, que nem foi comentado, né? O cara já tem muito tempo de casa, é um cara bom de vendas, então todo mundo quer as dicas e os conselhos dele. Então, assim, aquilo que ele faz, todo mundo acaba copiando ou querendo fazer igual. E às vezes, algumas outras situações, pode ser ele que deu a cara a tapa, ou ele que deu uma pressionada. Vou dar um exemplo, né? Tinha um gerente que o gerente era o cara mais amado, porque o que acontecia? Ele dizia assim, ó, entrou o dinheiro do apartamento aqui à vista, a comissão do corretor é na hora. O corretor trouxe aqui 200 mil na mesa, a comissão que é dele já é paga, né? E tem diversas construtoras que elas fazem? Eles falam assim, não, o cara pagou 200 mil, eu vou te pagar daqui a um mês e pouco. O cara diz assim, vai se lascar, cara. Eu botei 200 mil na mesa aqui de um apartamento de 1 milhão, o cara vai pagar em pouco tempo meu dinheiro, a minha parte eu quero receber agora. E esse gerente, ele era assim, ó, na hora de repassar o dinheiro para a construtora, ele dizia, ó, o percentual que era devido aqui da parte da comissão, ou que fosse proporcional, mas eu já separei, o corretor está pago, está aqui o recibo junto com a nota. Então, esse cara é o cara que, se ele disser que não vai fazer treinamento, ninguém mais faz. Então, é importante que a empresa também puxe ele e tenha ele como... lado dela, né, claro. Ou advirta, né? Muito bom, sim, muito bom. Também. Aliás, pessoal, tem alguém que é corretor de imóveis? Não. Acho que não, né? Então tá. Se vocês souberem de alguém, hoje é o dia do corretor de imóveis e do psicólogo, eu vi nas redes. Tá bom? Beleza, pessoal. Vamos para o próximo grupo. Muito bem, parabéns. Vamos para o grupo 11 agora, é o Sanches, é isso?
Sanches, meu amigo, a palavra está contigo. Oi? Olá. Tá me escutando? Sim. Tá. A minha parte fala sobre a empresa LogX, né? LogX é uma indústria no ramo de componentes eletrônicos e as vendas de uma de suas unidades com 1.100 funcionários tem caído dia após dia. Os executivos da empresa decidem fechar aquela unidade e demitir todos os seus funcionários e enviar a diretora de recursos humanos para fechar a demissão em massa e conferir até enviar missão de fechar a filial. Sobre o problema, ao chegar na cidade e conhecer as instalações daquela indústria, percebe que os funcionários não terão chance de recontratação em outras empresas, pois estão desatualizados e seus conhecimentos são específicos em eletrônica. Outro detalhe importante é que aquela unidade é a maior fonte empregadora da região e seus funcionários dependem daquele emprego para sustentar suas famílias. Ela se comove com o apelo dos funcionários e não fecha a empresa. Sobre a minha opção, né? É a letra F, que fala a letra F, que fala especialista em recursos humanos. Não. É a letra G. Sugere a criação de uma cooperativa para que os funcionários possam se unir e conseguir financiamento no BNDES e assim poderem fazer uma oferta de compra daquela unidade falida para implementá-lo novamente. Porque no fato que os funcionários vai demitir e não vai ter mais empresa para poder contratar eles. A minha opção é a melhor coisa que os funcionários comprar aquela unidade lá, porque eles têm família, filhos para cuidar, tem que fazer uma coisa, né? Não é possível para ficar parado. Na minha opinião, eu acho que é isso. Não tem mais coisa para falar. Perfeito, não é isso. Eu partilho da mesma opinião, Sanches. Eu acho que essa alternativa ali é realmente, né, das apresentadas ali, excelente. Porque está certo, mas... Isso, porque em muitos casos você, às vezes, digamos, você pode até querer, eu vou contra ali a decisão da empresa, eu vou tentar, só que às vezes a administração ali, ela já disse assim, não, a gente já analisou, não, mas só resolvemos pequenas falhas, não, mas a gente não quer. E se a pessoa consegue pegar a frente, né, e eles conseguem resolver e fazer uma cooperativa, a gente tem vários casos, né, tipo assim, na região, mais para o oeste, coisa e tal, de empresas às vezes, que deixaram de existir, mas que surgiram cooperativas, né, e essas cooperativas estão aí firmes e fortes, e todo mundo trabalhando, todo mundo tendo uma oportunidade que é muito melhor do que ficar sem a empresa, e às vezes é muito mais efetivo do que se buscar com que aquela administração, né, reverta ou repense ali a decisão de fechar. Eu acho que é excelente. Parabéns, excelente. Gostei bastante. Ok. O grupo que é o grupo 12, na verdade, nós já havíamos conversado que era o Dante já apresentou para a gente. Então, a nossa ideia agora é apresentar o grupo 5, ou o caso 5, que quem vai conversar com a gente será
o Eduardo. O Eduardo já tinha combinado, então eu vou voltar lá na... Acho que meu mouse parou. Vou voltar ali no caso 5. E, Eduardo, meu amigo, a palavra está com você. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui que não está aparecendo. Só um minutinho. Não está aparecendo aqui para mim, peraí. Só um minuto. Deu, pronto. É sobre CAGE, que é as iniciais ali, né? Ele é um dos melhores professores da rede empresarial de São Paulo, implementou grandes núcleos de pós-graduação, né, em São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, né? E depois de um tempo, ele indicou para a instituição o currículo de uma grande amiga, né? Que já tinha uma vaga em aberto, e daí ela foi fazer parte da instituição. Aí depois de 6 meses, né, ela começa a boicotar, né, e boicotar o professor, né. E só que daí depois esse professor, ele pede a demissão dessa amiga dele, né. Só que o diretor geral da empresa, como não aceita, pois ela estava fazendo um excelente trabalho, né? E também aí esse mesmo professor, ele decide pedir a sua demissão, só que também não é aceita, né? Aí então o diretor passa para a diretora de RH, que tem que tomar uma decisão, né, ética e moral. Aí ali a decisão que ela deveria tomar, né, que eu acho que ela deveria tomar, seria a letra, só um minutinho, a letra B, que é promover o encontro entre o professor e a professora, né, no intuito de mediar o conflito e buscar uma solução pacífica entre os dois funcionários. Para mim seria essa. Perfeito, perfeito, Eduardo. Concordo também. Acredito que ali é a forma de você manter os dois, né? Manter os dois professores. E é um dilema, né? Num outro semestre que a gente falou os casos, eu tive um caso que a pessoa falou assim, professor, igualzinho do que eu passei na empresa, né? Indiquei um amigo meu e o amigo que, tipo assim, que a princípio, no primeiro momento, ficou grato pela oportunidade, depois quis puxar meu tapete, né? Então é complicado. Aqui eu acredito também que seria essa resposta. Alguém pensa diferente? Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Alguém pensa diferente? Pode falar. Não? Alguém ia falar alguma coisa da resposta? Professor, eu acho que também caberia, dentro dessa problemática, também essa letra E, que seria o contratar um palestrante para trabalhar isso em toda a equipe, mesmo que o conflito seja apenas com os dois funcionários, a contratação desse palestrante já ajudaria a melhorar também o clima organizacional, né, dessa empresa, já trabalharia também essa questão dos dois funcionários e poderia reduzir algum problema futuro entre alguns outros funcionários. No caso, não seria seria só uma complementação referente à resposta do Eduardo. Sim, legal, concordo também, mas é muito bom. Pode falar, Eduardo. Eu pensei nessa questão também ali. Sim. E também, de repente, até mesmo a letra D, que ali uma avaliação do clima organizacional, né? Isso, seria também muito bom. Sim. O que a gente vê, por exemplo, dos casos que a gente viu até agora, né?
é que tem alguns casos que a gente, num primeiro momento, não vislumbrou nenhuma outra alternativa, porque algumas, assim, ele diz assim, ah, não, a coberta fica omisso, né? Mas tem casos aqui que a gente vê, por exemplo, assim, que a gente poderia resolver o problema entre os dois, só que poderia haver outros problemas dentro da organização e você já trabalha para você prevenir outros, ou uma possibilidade de um futuro. A respeito dessa questão, tipo, de um profissional, alguém para fazer esse trabalho ali em equipe, teve uma situação, atualmente não, mas já cheguei a trabalhar com os alunos em algumas disciplinas, né, de mostrar algumas dinâmicas que a disciplina comportava, né? Tinha uma dinâmica que era tipo assim, que era tipo dinâmica do Facebook, e ela é utilizada especificamente para conflitos dentro da organização. Então você tem lá engenharia, produção, engenharia e vendas, e o pessoal não se bica, tá com problema, então você faz todo, tipo, até para tentar, né, cara, tem uma palestra, mas tenta fazer mais descontraído e conseguir fazer com que aquela pessoa de vendas, que a princípio ele reclamou do cara da engenharia, porque o vendas quer vender, a engenharia não quer fazer, mas para que o vendedor conseguisse se colocar na posição do engenheiro, né, do que estava acontecendo, e da mesma forma, perdão, que o engenheiro pudesse se colocar na posição da pessoa de vendas, que o cara de vendas também está lá tentando vender a todo custo, tentando fazer, né? Então, assim, não é para um passar a mão na cabeça do outro, mas para que cada um entenda quais são as dificuldades e conseguir melhor compreender e para, né, diminuir ou extinguir os conflitos entre ali os departamentos, entre os setores, tá? Excelente, excelente, gostei bastante. Eu passei realmente por uma situação bem parecida com essa que o senhor falou. A gente estava com dificuldade de implementação de um sistema, então teve 2 setores que estavam conflitantes, que seriam, no caso, as filiais e a sede de onde eu trabalho. Então, sim, eles promoveram esse encontro das pessoas que fariam utilização desse sistema para poder discutir o que é que está tendo dificuldade de um lado, dificuldade do outro, e assim a gente conseguiu até entrar num consenso para não ter realmente esse conflito com os setores, e assim conseguir que o trabalho fluísse mais tranquilo. Foi mais ou menos funcionou dessa forma, como o senhor falou. Obrigado. Eu estou muito satisfeito com o desenvolver dessa nossa noite de hoje, porque a gente pode trazer vários casos para a gente refletir e a gente também pode trazer a prática ou a vivência de vocês das aulas. Então, estou muito, muito feliz, tá? Já pontuei quem a gente já tinha tudo apresentado e, infelizmente, eu tenho 2 grupos que o pessoal, não sei o que aconteceu, se caiu, às vezes pode cair realmente a internet, alguma coisa. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para vocês o que são os 2 casos, para a gente concluir esse nosso assunto sobre ética aqui. E bem legais, bem montados esses casos, né? Muito bem feitos. Com certeza porque eles pegaram da prática, né? Eu já trabalhei aqui com esses casos, no nosso encontro a gente não vai fazer, né? Mas a gente já trabalhou, inclusive, de desenvolver, né, uma situação, um problema, assim como a gente tem curtinhas, e inclusive geraram mais casos, então bem legal. Ó, fato, né? ESBO tem necessidades especiais, usa cadeira de rodas e foi recém-contratado para preencher a vaga criada por um projeto de responsabilidade social, recém-implementado pelo RH de uma grande mineradora. Então, o cara tem necessidades especiais, a mineradora chamou alguém com a situação dele e ele, pô, bacana. Só que ele não consegue chegar nunca no horário combinado, em função de dificuldade de locomoção e solicita um transporte especial. O diretor de RH envia pedido adicional de verba para arcar com as despesas de locação de um táxi para levar, né, e trazer ele, mas a verba é negada. Então, ele continua chegando com várias horas de atraso e não sofre qualquer tipo de sanção financeira pelas horas não trabalhadas. Problema, ele recebe apoio, a pessoa deficiente, né, apoio e entendimento de alguns colaboradores, porém, há um grupo que está insatisfeito com a diferenciação no tratamento e diz que o projeto de responsabilidade social é apenas uma fachada e que não passa de um símbolo de marketing da empresa. Então, a diretora de RH toma a seguinte decisão ética e moral. Eu vou ler as alternativas e daí vou pedir para vocês colocarem no chat
qual delas, né? Qual das letras que é. Então, a letra A resolve aplicar o mesmo sistema de ponto, né? Cortando suas horas não trabalhadas. Então, ele vai cortar as horas ali daquele que chega atrasado. B, decide demitir os funcionários que reclamaram do tratamento diferenciado. Tipo, vai cortar o mal pela raiz. Quem reclamou agora vai para a rua, né? Não sei se é bem isso, né? C, estabelece novos horários para atender as possibilidades dele, né? Eles têm a questão da locomoção, não dá problema. Se prontifica a buscar e levar ao deficiente, né, com o seu próprio veículo. E letra E, faz uma escala de voluntários para buscar, então, o funcionário. E a letra F, uma outra alternativa. Pessoal, o que vocês fariam no caso, né, da pessoa que tem deficiência de locomoção? A empresa mineradora fez justamente toda uma campanha para contratar e tudo mais. Priscila colocou, né, a letra C. Que os demais? Maísa também, letra C. Ó, beleza, então assim, ó, pelo que o pessoal viu, coloca a letra C, ele vai cumprir o horário, né, tenta ajustar a escala dele com a questão e depois resolve. Eu tive um rapaz que trabalhou comigo, ele era tetraplégico no Banco do Brasil, cara muito bom, muito inteligente, show de bola, né? O que aconteceu? Ele falou assim, Rafael, eu era pequeno e eu fui pegar onda, sabe aquele negócio que a gente, tipo onda sem prancha, que o pessoal chama de jacaré? Ele estava na praia, ele foi pegar uma onda, e a onda, tipo, na hora dela arrebentar a onda, né, ele bateu e torceu o pescoço. Ele foi resgatado da água bem rápido, só que daí, como ele teve problema na coluna, ele ficou tetraplégico. Ele trabalhava, excelente profissional, em termos de velocidade e tudo, e tinha toda aquela dificuldade, né, mas, assim, de locomoção, ele tinha uma cadeira toda especial, o cara digitava, falava, tudo uma boa, só que ele não tinha o movimento das pernas, e ele tinha dificuldade no movimento, acho que de uma das mãos ali, a outra ele conseguia trabalhar, tá? Então, se a empresa também se predispõe a isso, né, assim, na verdade, vocês sabem que a legislação exige, né, que você tenha, né, pela quantidade de X, mas assim, se a mineradora fez um papel, tem uma preocupação com a questão, né, dessa pessoa ou de qualquer pessoa que se candidatou, eu acho que ela tem que dar condições, tá? Eu acho que gostei, excelente a resposta de vocês, né, compactuo e concordo com a resposta. Próximo caso, nosso último caso da nossa noite de hoje, é o caso 7. O caso 7 é a respeito do TF, né? TF, que são as siglas do nome, né? Diz assim, ó, TF acabou de ser contratada para assumir o RH nacional de uma grande empresa de telefonia e descobre que tem sumido. E descobre que seu sumido e inadimplente ex-marido está trabalhando no setor de vendas dessa empresa em outro estado. O que acontece? Eu escutei recentemente um caso assim, né? Que é assim, ó, se a pessoa poderia ou não utilizar daquela informação que ela possui, né? Ela foi contratada para trabalhar numa empresa e ela acaba descobrindo que o marido dela, que está inadimplente, acho que é da pensão, ele vai dizer em seguida da pensão, mora numa outra localidade. Vamos ver o que diz, qual que é o problema. TF move processo de requerimento de pensão contra seu ex-marido e agora tem informações privilegiadas sobre sua renda, endereço, telefones, novos dependentes e usa seu cargo para acessar informações privilegiadas e decide. Vou ler as alternativas, então, da AD, a letra E é outra, né? Imprimir todas as informações para utilizá-las a favor de seu processo na vara da família. B, deixar o computador ligado e aberto, combinado com seu advogado que entre na sala e colete as informações enquanto ela sai para tomar um café. Pessoal, assim, ó, bem bacana o caso, né? Esse material aqui, ele é excelente, cara, é show de bola, tá? Mas assim, ó, essa do advogado ir lá aparecer, o advogado não ia fazer isso, tá? Esse papel ali de ir lá, bater foto, tipo, né? Mas enfim, consta na resposta, né? Mas essa eu já não colocaria jamais, porque o advogado não ia se prestar ir lá na empresa, tipo, não, né? Tem outros caminhos. Letra C, ligar para o ex-marido e ameaçá-lo demiti-lo, caso não pague a pensão, né?
Alguns podem pensar assim, professor, eu acho que muita gente iria nessa, eu acredito que sim, tá? Eu sei que de vocês ninguém passa por isso, mas assim, né, dos clientes que às vezes a gente escuta, né, o cliente ia dizer, cara, eu ia ligar para ele e ia matar ele, né? Letra D, boicotar os formulários de avaliação de desempenho para que seu ex seja admitido pela chefia local. Enfim, eu acho que esse não é uma boa, porque isso não vai ganhar pensão. E tem a letra E, que fica uma sugestão de vocês, né? O que vocês acham, né? Ia fingir que de dar de nenhuma das alternativas. A Priscila diz, fingir que, né? Não, sei lá, nenhuma dessas não bate, né? Daí colocaram letra E, né? Cara, eu acho assim que imprimir, você está cometendo um crime. Você está pegando informações que não são suas, né? Imprimir é um crime. Deixar o computador ligado, como tu falou, o advogado nunca que ele vai poder. Tem que ter permissão para entrar na empresa, enfim, nunca que ele vai fazer isso. Ligar para o ex-marido fazendo ameaça também configura crime de ameaça. Boicotar os formulários, tipo, vai acarretar talvez uma demissão para ela mesmo. Então, tipo, não tem uma opção certa, na verdade. O Ronaldo deu a resposta legal, adorei, já valeu muito aí. Ronaldo falou assim, informa ao seu advogado e solicita a ele, né, que faça um adendo passando a informação de que ele está trabalhando e solicita ao juiz informações, tá? Esse é o procedimento, tá? Ronaldo cara 10, tá? É isso que acontece, tá? Informa o advogado ele diz assim, que ele tem ciência de que a pessoa passou a trabalhar em tal local e solicita lá que a empresa se manifeste. Vai a comunicação, não vai para o cara, vai direto para a empresa já vai fazer, tá? É isso aí, beleza? Excelente a resposta. Pessoal, deixa eu vir aqui para mim, sair da nossa apresentação. Deixa eu puxar a tela para cá. Deixa eu me ampliar aqui. Esse já é o trabalho da resenha ou não? Não, a gente vai acabar fazendo outras atividades também, né? A gente vai acabar fazendo outras atividades, não só essa, vai trazer questões, a gente vai trabalhar questões objetivas, mas aqui ele já vai pontuando ali para a atividade. Pessoal, a gente teve a oportunidade hoje de falar sobre os casos. Eu não sabia se os casos eles iam se estender ou não em termos de tempo, né? Fiquei muito satisfeito, gostei da participação, né, de todos que estavam presentes aqui, todo mundo está de nota 10, já vou deixar para deixar pontuado ali a participação de cada um de vocês, e agora a gente tem poucos minutinhos finais, então assim, nesses poucos minutos, a gente poderia até pegar e tentar falar um pouco do tempo para falar a respeito ali dos códigos de ética ali, a respeito das empresas ali que a gente trabalhou na aula passada. Mas eu entendo o seguinte, como foi excelente, né, a apresentação de vocês, e o nosso tempo agora já está um pouquinho mais curto, eu vou deixar para um outro momento, ou até para a aula que vem, a gente pode aproveitar alguns minutos iniciais, talvez para alguém se manifestar a respeito do código de ética de uma das empresas ali que pegou e queira se manifestar. Mas senão a gente vai avançar no nosso conteúdo em relação a essa parte, né, da ética empresarial. Eu acho que com os casos a gente conseguiu, né, falar sobre os casos, falar sobre experiências que vocês já passaram, então foi excelente. A partir da aula que vem a gente vai dar continuidade e a gente vai começar a entrar na ética profissional do contador, tá? A gente foi trabalhando, a gente comentou ali a questão da ética geral, fomos para a ética empresarial e, o Ronaldo pode falar da BRF. Ronaldo, quer falar hoje ou prefere falar semana que vem? Podemos fazer hoje já, daí semana que vem a gente já vai com conteúdo novo. O que vocês acham? A turma topa? Pode ser, Ronaldo, manda a ficha, vamos conversar, vamos lá. Beleza, vamos conversar já agora. Será que eu consigo te ampliar, Ronaldo? Eu posso compartilhar a tela aqui. Beleza, vou aceitar. Compartilhe sua tela. Deixa eu só... Aí a gente fecha com chave de ouro. Professor, platina é mais que ouro, então é platino. Ou é o black, né? Cartão black.
Eu não estou conseguindo. Foi. Demora um pouquinho, acho, geralmente, para ele abrir. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui para mim já aparece. Por enquanto ainda não. Eu posso fazer o seguinte também. Eu vou parar de gravar, daí começo com a tua apresentação e eu vou abrir do arquivo aqui do material também. E nesse meio tempo, se conseguir abrir, beleza, tá? Só um pouquinho.